Olá, gente, sejam bem-vindos. Portais Abertos foi criado para trazer a verdade através da espiritualidade, abordando vários temas. Então, espero que vocês gostem do que vocês vão assistir. Vamos lá. Hoje, o meu primeiro convidado é o Pai Carlos do Cibamba, tem 33 anos de sacerdócio. Esse pai de santo conhecido aqui em Fortaleza, Ceará, e hoje venho trazendo essa pessoa maravilhosa. Por sinal, ele é meu pai de santo, porque eu sou filha de fé também, né? E venho trazer um tema que no meu Instagram, ele é bem recorrente dos meus seguidores, né? E hoje nós vamos falar do tema: se eu ou você pode cultuar a espiritualidade Umbanda e Quimbanda sem um pai de santo ou uma mãe de santo. Então, Bruna, como é que funciona essa situação? Ao meu ponto de vista, não dizendo que é uma totalidade verdadeira absoluta perante a todos, nenhuma pessoa tem condições de fazer práticas espirituais sem ser conduzido pelo pai ou uma mãe de santo, ou como é dito, zelador de Umbanda ou zelador de Orixá. Não tem como você desenvolver a sua espiritualidade através somente de leituras ou através de internet ou canais desse tipo. Porque você precisa de altos cuidados. Com certeza. Quando você entra para uma vertente espiritual e você desenvolve essa vertente espiritual, você necessita de acompanhamento físico, não é só espiritual. Podem ocorrer milhões de situações mediante a um desenvolvimento. Concordo plenamente com o senhor. Porque hoje é muito comum a gente ver nas redes sociais as pessoas pregando o autocuidado, sem o acompanhamento do sacerdote ou da sacerdotisa, né? E assim, qual é o seu conselho como pai de santo, como homem, como filho, como amigo e como ser humano, independente de qualquer coisa, que o senhor daria para essas pessoas que buscam esse tipo de vertente, de cuidar da espiritualidade só, em casa, e quais são as consequências que essa pessoa pode acontecer através desse ato? Ao meu ponto de vista, o cuidado com o ser humano é absoluto. Certo. Então, é de total irresponsabilidade você não ter um ponto de apoio, alguém para orientar você mediante as transformações mediúnicas que ocorrem ao desenvolvimento. Porque a espiritualidade, ela abala o corpo humano. Você sofre milhões de situações, o seu coração acelera, a sua pressão aumenta, diminui. Então, tudo isso é a aproximação de energia das entidades ou orixás, ou dependendo do segmento espiritual. Então, não é correto, de forma alguma, eu aconselho que a pessoa busque por intermédio de informações de outros ou pessoas que confiem, ao ser dirigida a uma casa espiritual, para que o sacerdote, a sacerdotisa, realmente tome a frente da situação espiritual do ser, para que ele possa ser cuidado com responsabilidade e cuidados especiais mediante a sua espiritualidade. Porque, Bruna, nós temos espiritualidade, todos, mas nem sempre a folha que eu tomo banho vai te fazer o mesmo bem. Com toda certeza. Então tem que ter esse cuidado, tem que ter esse manuseio das pessoas, tem que saber como locomover a pessoa a um cuidado especial, a uma pessoa de responsabilidade. Se você não tem alguém que você confie ou indicação de quem você confia, o mundo está aí para você conhecer. O conselho que eu dou: não adentre antes de você conviver. Conviva, frequente, observe, sinta se a sua alma, se a sua espiritualidade se encaixa com aquele lugar. Se é ali o seu lugar.
converse com o dirigente da casa, exponha as suas situações. Não esconda nada que você sinta espiritualmente. Se você se sentir à vontade, você conversa sobre a sua vida particular, se aconselha. Porque um sacerdote, uma sacerdotisa, ele já tem um grau de responsabilidade total de cuidar da espiritualidade do outro. Quer dizer, recebeu as armas, os dogmas, os preceitos, os resguardos, os ensinamentos pela sua origem espiritual, sua raiz espiritual. E a partir daí é que entra esse sistema de que você não pode se autodesenvolver. De fato. Né? Então, eu uso sempre um termo que se diz assim, você se auto-emancipar. Porque todos nós precisamos de pessoas da terra e no espiritual também. Nós não somos seres solitários em um total, porque nós precisamos trabalhar em comunidade, viver em harmonia com o outro, para poder seguir um caminho harmônico positivo. Com toda certeza. Né? E também foi muito bem colocada as suas palavras, né? Através do seu conhecimento e experiência espiritual que você tem, né? Que o senhor tem, né? De fato. Mas eu vou trazer algumas perguntas que também têm a ver com o que a gente vem falando aqui e que me chamam muita atenção aqui nas minhas redes. Os amados Exus, né? As pessoas amam Exu e Pombagira. E o que todo santo dia eu recebo como mensagem ou pergunta, ou até mesmo como orientação, é se podemos cultuar Exu e Pombagira dentro da casa, sem ter uma casa e sem ter nenhum conhecimento mediúnico. Qual é o seu ponto de vista e orientação que o senhor dá sobre isso? Não. De forma alguma. Para você cultuar uma energia voltada a Exu, energia voltada às moças, mulheres de Exu, que é assim que a gente chama, as pombogiras todas, você não deve se basear em achismo. Eu acho que eu sou da Pombagira. Eu acho que eu sou da Maria Mulambo. Eu li um livro, eu sou a cara dela. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não pode. Não é assim. Você tem que buscar um médico corporativo. Isso se essa entidade não chegar até você e não se identificar através de um sonho, porque dizem sonhar. Sim. Eu falo transe. Porém, você pode também ser enganado através do sonho e ser um obsessor, se passando pela entidade. Sim. Então, o que é indicado? Procurar um sacerdote, uma sacerdotisa, para poder você buscar saber quem são seus Exus e quem é sua pombogira. A partir daí, com que o sacerdote ou sacerdotisa impor, é que você vai começar a cultuar. E não do jeito que você quer, que alguém quer. Eu vou acender uma vela preta para a pombagira. Não vai ser ela que vai receber essa vela preta. Vai ser qualquer coisa menos ela. A energia muda, né? Muito. Então, ao meu ponto de vista, dentro da espiritualidade, como eu já tenho esses 33 anos de sacerdócio, convivi com os mais antigos de Fortaleza, tive essa sorte, graças a Deus, e aos orixás, e aos caboclos e exus. Nunca eu vi isso acontecer tanto quanto agora. De fato. Fica muito difícil, disperso, a energia não flui, começam a acontecer coisas paranormais errôneas com a vida da pessoa, ela se prejudica porque ela se auto-emancipou dentro do seu achismo que pode fazer e que é de fulano e cicrano e tal. Então, o direcionamento é da responsabilidade de um sacerdote ou sacerdotisa. Ninguém, nenhum ser de Umbanda, dentro do estado do Ceará,
Nós estamos aqui em Fortaleza, Ceará. Só Sim, posso tirar referência daqui. Porque Bruna está me perguntando sobre aqui e agora esse momento. sim. Mas eu acredito que em todo o Brasil e em todo o planeta, se você não tem um sacerdote, uma sacerdotisa, você não deve abrir um livro, ler e praticar uma magia que você não sabe que tamanho de porta você vai abrir e quem vai passar por aquela porta. Porque a porta, como eu sempre gosto de falar, a porta ela entra coisa boa e entra coisa ruim. Você está preparado para receber o bom. Exatamente. Mas será que você está preparado para receber o ruim? Como é que você vai lidar com essa situação? Exato. Aí é que está a grande questão. Exatamente. E o que é que vai sair lá de dentro? Se você não tem domínio, você não conhece. Não tem preparo, né? Não teve a vivência dentro de um centro com o Pai de Santo e com os irmãos, com aquela troca de energia que tem dentro do terreiro, né? Troca de energia, muito bem. Convivência de terreiro, que é uma comunidade. Sim. Um panteão espiritual. Troca de energias com seus irmãos, né? Da Umbanda ou do Candomblé. Conhecimentos, questionamentos, desenvolvimento. Nós nunca deixamos de desenvolver, Bruna. Sim, de fato. O desenvolvimento ele é eterno. O ser recebe a patente de sacerdócio. Coisa que é muito ainda fechada em muitos parâmetros, porque não abriram ainda todas as ritualísticas verdadeiras ao qual nós fazemos sacerdotes. Sim. Nós batizamos, nós fazemos rituais fúnebres de purificação do corpo para quebrar karmático após o desencarne. Então, é um vasto conhecimento que fica ignorado. Sim. E acabam ultrapassando os processos de evolução. E a conta chega, né? Chega e pesada demais. Porque quando você se submete a trapacear, você está trapaceando a espiritualidade. Não o ser humano, né? Não é o ser humano. Porque o indivíduo, né? O indivíduo está usando um nome ao qual não foi decretado a vida dele espiritual. Então, você, o indivíduo ou a indivídua que se comporta de forma inadequada mediante a espiritualidade, que não segue o que seu sacerdote diz, ou que não quer sacerdote, ou diz eu não preciso, isso não existe. Isso é egocentrismo. Que não tem nada a ver com espiritualidade. De jeito nenhum. Isso é ego inflamado. A pessoa querer ser além do que a doutrina permite. Porque a Umbanda é uma lei espírita também. Sim, de fato. A Umbanda lida com espíritos desencarnados. A Umbanda faz desobsessão. A Umbanda faz purificação de áurea, passe, vidência, clarividência e muitas coisas. O assunto é bem vasto, né, em relação a esse tema. E muito importante a gente trazer isso, porque hoje o que o mundo, porque não é só o Brasil, não é só o Ceará, né? O mundo precisa de pessoas como você, como o senhor, para trazer essa seriedade e falar sem medo. Porque o que está acontecendo muito é as pessoas falar aquilo que você quer ouvir, né? Então, as pessoas estão acostumadas de ir atrás de algo que se eu estou pagando, tu tem que me dizer o que eu quero ouvir. E não é assim que a espiritualidade conduz, né, Pai de Santo? Então, para essas pessoas que querem, têm esse fechamento, ainda mente muito fechada, qual é o conselho que você, como Pai de Santo, né, a história espiritual que você tem em Fortaleza e no mundo, porque você é uma pessoa que não é só aqui no Ceará, você tem filho de santo no mundo todo, né?
qual é o conselho que você dá para essas pessoas? Entidade não é um objeto que você compra. Uma taça, vou comprar uma taça. A pombagira não é uma taça. Entidade, você não consegue comercializar. Preste atenção. Comercializar a entidade. Então, para você que questiona trabalhos espirituais, para você que acha que tem que ser do seu jeito, você está procurando o segmento espiritual errado. Porque as leis espirituais, elas trabalham exatamente sobre o espiritual. E o espiritual tem sua luz, sua chama própria, sua energia própria, sua vontade própria de trabalhar, obedecendo e seguindo a lei do universo. Sim. Então, quando você vem com ar de prepotência, porque isso é um sentimento humano, de arrogância em querer impor a sua forma, não faz parte da Umbanda, não faz parte do Candomblé, não faz parte nem da Quimbanda, porque são magias hierárquicas que seguem e obedecem escalas espirituais. Com certeza. Então, nós seres humanos somos só apenas humanos. Nós temos energia coligada com o segmento ao qual seguimos na religião pela ancestralidade que carregamos em nossa bagagem espiritual. Sim. Penso, logo existo. Se eu penso e logo existo, eu tenho uma bagagem espiritual. Sim. Então, para você que tem esse pensar retrógrado, que tem essa forma errônea de agir mediante a espiritualidade, achando que a entidade é submissa a você, eu sinto muito, você está muito enganado. Nem a entidade é submissa a você, nem orixá é submisso a você. O que é que nós somos? Nós somos agraciados em termos esse dom mediúnico e termos a aproximação com divindades, entidades e até desencarnados, porque nos foi dado pela Mãe Natureza, pelos poderes maiores de Deus, que é o todo grande e poderoso do universo, onipotente, onisciente, onipresente, o único ser de todos os seres mais forte, que optou a deixar todos no planeta Terra a terem seus segmentos religiosos pela sua escolha, pela sua energia, sua ancestralidade e sua vontade própria. Sim, é verdade, foi profundo, viu? Aí agora a pessoa só não abre a mente se não quiser, né? É sobre ela, não é sobre a religião, né? E o que é que o senhor tem a dizer às pessoas que querem procurar a sua pombagira, seu Exu, através de signo, através de dia, hora que nasce, na Umbanda, né, na sua vertente? Como é que o sacerdote ele identifica a pombagira daquele consulente que não quer entrar na religião? Discordo totalmente de você É isso mesmo. procurar sua pombagira pelo signo. Gente, não é assim, por favor. Porque você já pensou? Então, todo sagitariano seria assim de uma única pombagira. Todo taurino seria só de uma. Eu acho que ia ser muito trabalho para ela, para cada signo, né? Então, não é assim. O sacerdote, a sacerdotisa, ele entra em campo de vibração com o consulente ou com o propenso filho de santo. Sim. Né? Filho de santo ou fiel, porque às vezes a gente fala filho de santo, aí a pessoa diz, mas é santo. Santo não é de igreja, existem termos pejorativos. Então, nós entramos em harmonia espiritual com o fiel ou filho de santo ou filha de santo,
Entramos em harmonia espiritual, buscando através do ponto energético da minha pombagira, se comunicar com a pombagira do consulente ou do fiel, para que ela desbloqueie a chave e se identifique quem ela é. Isso quando é para um consulente. Sim. Um médium em trabalho de incorporação, em desenvolvimento, vem a pombagira. Está no desenvolvimento, por isso que é importante. Chama a pombagira, ela aparece. Mas de repente o consulente foi a um terreiro um dia, ou um visitante vê o terreiro, por curiosidade, e se deu de frente com a Maria Chaveiro. Vamos usar a Dona Maria Chaveiro, né, para dar esse exemplo. Aí ela olhou e disse assim: você me pertence e eu te pertenço pelos caminhos das encruzilhadas. Então, você acabou de descobrir quem é a sua pombagira. Então, esses são os intermeios de você saber descobrir, ou você em desenvolvimento da sua casa espiritual, sonhar, ver, porque as entidades elas têm o dom de se materializar, sim, Sim. se apresentar. Ou você sendo consulente, não, eu só quero uma consulta, eu só quero aprender a cuidar da minha espiritualidade, mas eu não quero adentrar a religião porque eu temo a responsabilidade que eu não vou dar conta, não vou conseguir ter essa responsabilidade árdua. Ou seja, você quer algo de uma forma mais fácil? Então, você é consultado, você pode saber quem é sua pombogira, mas você não vai poder fazer tudo que uma pessoa que é de dentro do culto faz. Há limites. Há limites, sim, com certeza. Mas você tendo você tendo a orientação, você tendo as costas largas que lhe cubram, né? Que esse é um termo pejorativo também. Aquilo que você vai fazer e sempre perguntar, não faça coisas que ensinam aleatoriamente. Cuidado. Cuidado, porque você pode cair num abismo espiritual e fica muito difícil ser resgatado. Exatamente. Muito difícil. Então, é temeroso essa parte. A pessoa que é consultada pode sim ter essa comunicação, ou até ao meio espiritual, nós que somos médios, veículos, né, de entidades. A entidade pode muito bem estar do meu lado e estar ditando o que eu falar. Claro que pode. Claro. A entidade pode muito bem, eu estar com a pessoa, ela dizer: fulano ou fulana é de tal entidade. E nós fazemos o quê? A voz que ouvimos, a voz que falamos. Nós transmitimos a mensagem. Porque é para isso que nós existimos. Nós somos veículos espirituais de causas impossíveis na medicina ou em qualquer outra área que assim envolva, que não consigam, então eu não sei o que é isto. Leva no terreiro de macumba. Porque é assim que falam. É verdade. Médicos mesmo dizem isso, não é verdade, Bruno? Com toda certeza. E a gente vê diariamente, né, que o senhor que trabalha com a espiritualidade, o senhor deve todo dia bater no seu terreiro, também nas redes sociais, pessoas que passaram por isso e que passam, né, que vai por esse caminho e que estão, se eu falar uma palavra, né, o abismo, né, que cai naquele abismo. E com a sua trajetória, a sua jornada espiritual, qual foi o caso que lhe chocou e tirou como exemplo? Em que forma? Dessa forma, da Do pessoa abismo? que foi de uma forma mais fácil, vou ler, vou procurar pelos livros e pela internet, e a pessoa caiu no abismo e que de novo bateu na sua porta, teve algum contato em algum momento, e o senhor avisou ou não avisou, porque ninguém é leigo 100%,
né? Porque todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Sim. Às vezes é questão de escolha, porque todo mundo sente quando aquilo vai ser bom para você ou não, né? Porque é a mesma coisa eu chegar e abrir um centro de umbanda sem conhecer, achar sou mãe de santo. Mas a vivência que a gente vem falando aqui. Nos seus atendimentos, nos trabalhos, o que foi que o senhor disse? Olha, eu lhe disse que não fizesse assim. E que aconteceu e a pessoa caiu e que lhe chocou e lhe serviu como exemplo, que o senhor pode até dar como exemplo na sua casa para os seus filhos e amigos e filhos clientes. Olha, infelizmente o ser humano é incrédulo. Muitas vezes você fala, dá o aviso espiritual à pessoa, e o que é que o indivíduo interpreta? Ele quer comandar minha vida particular. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Porque o pai de santo dever é como o senhor falou, é de zelar. Sim. Não de Zelar, doutrinar a vida pessoal. cuidar, apoiar, aconselhar, levantar e repreender. Que é o que está difícil hoje em dia, viu, pai de santo? Ah, Tá difícil porque não é só na vertente da religião. Isso serve para quem trabalha, para um prestador de serviço, no modo geral, né? Acho que na Umbanda é o que a gente vê muito, porque as pessoas hoje, se o pai de santo dá um chamado dentro do terreiro, porque eu escuto vários, né? Ah, a casa não presta porque ela chamou minha atenção na frente de todo mundo. Quando você vai ver o assunto, oi, né? É complicado. Nessa situação de dar exemplos sobre situações que ocorreram mediante meus trabalhos espirituais, relacionados a pessoas, ao cuidar de pessoas, já aconteceu de a entidade fazer trabalho de limpeza e descarrego da pessoa, e geralmente nós ficamos de resguardo após aqueles dias, que é um período que eu chamo de incubação. Você tomou a vacina, então ela vai agir, não é estalando o dedo. Tem um momento da ação espiritual entrar em conjunção com a matéria para poder fluidificar toda a energia e tudo aquilo ali se dissipar de negativo e ficar o positivo. Sim. Então, em desobediências, já houveram acidentes de moto com pessoas, infelizmente, né? Já houveram situações precárias financeiramente, porque elas não seguiram o que foi dito e o que foi avisado. Já houveram pessoas que viajaram e eu disse não vá, e não voltaram. Então, muitas coisas acontecem. E esse meu não vá, eu digo que vai acontecer. Não faça isso. Vai acontecer deste jeito. Não ande por esse local. Você vai sofrer um acidente. E as pessoas ignoram a informação, não é minha. É mediúnica, mediunizado. É transmitido do plano espiritual para a Terra, para que possa ser repassado à pessoa de merecimento. Então, como o plano espiritual te dá um aviso e merecimento e você ignora? E por que busca, né? Então, Se não quer ouvir. é dessa forma que acontece. Incrédulo, sem fé 100%, sem acreditar, sem dar credibilidade ao aviso que é dado, ao comando que foi referido para o seu próprio bem-estar. Entidade alguma lhe dá uma palmada se você não merecer. É papai e mamãe, minha gente. É a mesma coisa. Viu, Bruna? É a mesma coisa. Aí as pessoas colocam como outra coisa. Ah, me chamou a atenção na frente de todos. Está me rebaixando. Está me humilhando. Não. Hierarquia, respeito, doutrina, irmandade, amor. Constrói a fé na Umbanda. Foi profundo, E pai de também santo. no Candomblé. É verdade.
muito, né? Eu sou disso em todas as ligações. Sim. Estou muito grata, né, por você ter aceitado o meu convite, né? Obrigado, também estou grato. Eu Bruna. estou falando você desde o início, porque vai vir uns críticos, né? Que eu gosto dos críticos. Mas aqui, é como eu disse, eu não vou me colocar como filha, eu vou colocar como comunicadora. Sim. Porque quem sabe, eu sou a Bruna, né? Sou cartomante, taróloga e filha de fé. E esse é meu pai de santo. Fico muito grata e honrada por você ter paciência comigo e me criar, de fato. Porque eu cheguei uma criança na sua porta, como disse um irmão meu de fé. Cheguei na caixa de sapato, de fato. E você, Mas aí está, desabrochando a cada dia. né? E fui adotada de coração, porque eu me vejo além da filha de fé, né? Como filha, porque você puxa mesmo, me bate, prende, e é isso. Eu fico grata, espero trazer você mais vezes, meu pai, e é como eu disse, esse canal foi aberto, né? Eu já vinha com esse projeto para trazer a verdade através de pessoas como o pai Carlos, né? Que vive de fato e tem exemplos que vivem realmente de fato a espiritualidade e tem aí o gado dele aí crescendo e prosperando, triunfando e vencendo e jamais caindo. Obrigada. Obrigado também. Até mais. Tchau. Galerinha do YouTube, segue, curte, comenta e compartilha.